Olá pessoal, aqui é o Alquimista Fósforos e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que é espagiria. Espagiria é uma escola dentro da alquimia que gira em torno das ideias, de Paracelso, que é o seu fundador, que era um alquimista e médico, mas que entretanto foi consolidada aí por diversos outros alquimistas que estudaram e aprofundaram essa mesma arte, princípios e ideias. A espagiria, para ser entendido, a gente pode começar pelo seu próprio nome. Em grego, espagiria vai significar para a gente algo como separar e unir. Essa palavrinha em grego representa separar e unir. Então, todo o procedimento espagírico basicamente pode ser sintetizado como o próprio nome nos diz, separar para depois unir. Isso se baseia numa frase célebre de Paracelso, que explicava um pouquinho do como ele entendia a obra. Eu vou ler para vocês aqui. Separar o puro do impuro, a fim de que, eliminadas as excrescências, a virtude remanescente possa operar. Ou seja, espagiria é um método que parte da obra visando separar para poder o quê? Para poder purificar, eliminar, o que ele denomina aí como excrescências, para que as virtudes reais possam realmente operar. Então, algumas coisas precisam ser entendidas aqui. Paracelso era um médico e, em geral, ele estava se referindo a medicamentos. E quando a gente pensa, então, separar para depois unir, separar o que, para depois unir? E aí que é interessante a gente ter em mente que Paracelso trabalhava com uma trindade de princípios filosóficos, também conhecido como tria prima, que gira aí, em torno da ideia do mercúrio, sal e enxofre. O mercúrio, sal e enxofre, eles estão contidos em todas as substâncias que existem, certo? E Paracelso usava um exemplo que ele chamava de a prova do fogo para tentar demonstrar isso. Ele falava, se você ata fogo em qualquer coisa, você tem primeiro uma liberação de fumaça, um princípio volátil, fluido, se elevando, que representa de alguma maneira o nosso mercúrio se evidenciando. Em breve começa a surgir a brasa, que é um princípio corrosivo, abrasivo ali, que está incandescendo. E, por último, o que resta, o que sobrevive a essa transmutação é o sal, era o que realmente compunha, dentro da filosofia aí do Paracelso, aquele corpo de maneira incorruptível. Então, essa tria-prima, ela existe em tudo o que há, tá? Tanto no reino vegetal, quanto no mineral, quanto no animal. Entretanto, para cada reino, essas matérias vão ser identificadas de uma maneira diferente. Mas a gente sempre começa a estudar a espagiria pelo reino vegetal. Além da gente ter muito mais bibliografia a respeito, eu posso garantir para vocês que as operações relativas à espagiria vegetal são muito mais seguras, principalmente para quem não tem experiência com prática de laboratório, certo? Então, falando sobre a espagiria vegetal, a gente tem os 3 princípios identificados da seguinte maneira. Quando a gente extrai o óleo essencial de uma planta, a gente está extraindo o enxofre da planta, a alma daquela planta. Quando a gente extrai o álcool através de uma fermentação do vegetal, fazendo o vinho do vegetal, a gente está extraindo o mercúrio, o espírito daquele vegetal. E, em seguida, a gente procede, então, à calcinação para que o fogo permita que só o que realmente havia de incorruptível, o que resiste à prova do fogo ali no corpo, que é o nosso sal, se revele também. E com isso a gente consegue separar os 3 princípios dentro do reino vegetal. Claro que lembrando que a nossa definição lá que a gente leu do Paracelso fala separar para depois poder eliminar as excrescências. Então, todos esses 3 princípios, tanto o óleo essencial, recém-destilado, o álcool dentro ali do vinho vegetal e o sal que sai da calcinação, eles vão precisar de uma série de procedimentos de retificação e purificação para que eles cheguem aí, então, nesse estado onde a sua verdadeira virtude pode se manifestar. Inclusive, sobre tudo isso, é sempre bom a gente relembrar que realmente os medicamentos espagíricos, sejam óleos essenciais, tinturas, eles são concentrados de princípio ativo.
além de toda a questão energética que a gente tem por trás do preparado alquímico. Então ele deve ser prescrito, antes de tudo, por um médico ou um fitoterapeuta devidamente licenciado, para ele analisar cada caso e conseguir determinar com segurança, né, o que você pode administrar. Os óleos essenciais, por exemplo, eles são substâncias poderosíssimas e que nem todo mundo, às vezes alguns óleos não podem ter contato com bebês, com grávidas, com pessoas com problema no fígado, então a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso. Mas uma vez, né, que a gente tem aí uma licença médica, fitoterápica, a gente tendo os nossos 3 princípios purificados, a gente realmente pode trabalhar unindo eles, né, o que a gente chama de quinta essência, para ter aí um medicamento realmente muito potente, né, tanto em termos energéticos quanto em termos de princípio ativo. Então, isso dito, para que isso realmente se torne medicamento, existe essa etapa, que seria uma etapa de purificação, de separação do que ele chama de excrementos, mas que seria o que está contido ali, o que foi extraído junto com aquele vegetal e que não necessariamente é benéfico para o nosso corpo, inclusive muitas vezes pode ser maléfico. Então a gente faz a purificação desses 3 princípios, para depois poder realmente reuni-los, né, nisso que a gente entende como quinta essência, que além de ser um preparado com poder energético muito alto, ele contém uma grande concentração desses princípios ativos. Esse é o método canônico, né, da gente operar a espagiria, primeiro pela destilação, fermentação, depois a calcinação, a purificação dos 3 princípios. Mas a gente pode ver também que a gente pode operar por tinturas espagíricas e alguns outros métodos que a gente tem para poder trabalhar também com esses 3 princípios sem ser necessariamente por esse método canônico. Mas é importante a gente ter em mente que espagírico se refere àquilo que separa os 3 princípios, seja o reino que for, para purificá-los e depois reuni-los, tá? As metodologias podem distinguir umas das outras, aí, inclusive em termos de equipamento, tempo, filosofias, mas a gente sempre basicamente concorda com esse bloquinho de pensamento. Separa em 3 princípios, purifica e reúne dentro da denominação espagírica. Então é isso, pessoal. Eu espero ter auxiliado vocês aí a compreender um pouquinho melhor e nos vemos na próxima.